Hoje é dia 2 de abril de 2026. Desculpe a pequena demora, gente. Estava apurando uma informação, que é a capa da nossa live, inclusive. A gente vai abordar aí. Vamos voltar a falar de Malu Gaspar. Estava com saudades de eu falar da Malu Gaspar? Trago notícias no front. Não sem antes trazer comentário do Reinaldo Azevedo sobre Ronaldo Caiado na Band News. Minhas caras, meus caros, sabe aquela piada sobre a dificuldade que teria o marciano se baixasse aqui para tentar entender determinadas coisas, sobretudo a política? Nós vimos Ronaldo Caiado lançado pré-candidato do PSD à presidência da República. E olhem, há um certo frenesi na análise política, digamos, de viés conservador, que se envergonha um tantinho de defender a candidatura do Flávio. Que isso, gente? Para que ter vergonha? Caiu na vida, não é? Parece bom, né? Não tem que ter constrangimento. Mas aí, não, Flávio, não. Então, Caiado, a solução para o conservadorismo, que afinal não seria bolsonarista, essa gente embarcou na tal da tese da polarização também, né? E aí imaginou, bom, se tiver um nome não polarizado, ele emplaca. Vem a pesquisa e nada de emplacar, né? E aí agora estão nessa. Quem sabe o Caiado, o PSD propriamente, bem, aí não aconteceu nada. O Ratinho Júnior expressou seu apoio, né, nas redes, não compareceu ao lançamento da candidatura. O Eduardo Leite reclamou, depois, no dia seguinte, falou, não, claro, nós também temos pontos em comum. Raquel Lira, governadora de Pernambuco, nada, até porque ela não quer confronto com o lulismo lá. Já basta enfrentar o João Campos, que vai ter o apoio do Lula. Marcos Rocha, governador de Rondônia, nada. Fábio Mitidieri, governador de Sergipe, já apoia Lula. Matheus Simões, governador de Minas Gerais, já apoia Zema. Eduardo Paes, prefeito do Rio, que vai se candidatar ao governo, aliado do Lula. O PT vai apoiar nomes do PSD no Amazonas e no Mato Grosso. Antônio Brito, líder do partido na Câmara, silêncio, mais próximo do PT. Lisiane Gama, líder do PSD no Senado, do Maranhão, também é próxima do PT. Vale dizer, a ideia de um candidato de direita, conservador, mas não bolsonarista, é essa parte do não bolsonarista que eu não entendi. Porque, afinal de contas, ele prometeu, primeiro ato, né, a anistia, enviar, suponho, um projeto, que a anistia é prerrogativa do Congresso, né, deve ser enviar um projeto para os golpistas, e ainda citando Juscelino Kubitschek. Né? Já expliquei direitinho, não é da coisa, porque a citação não poderia ser mais infeliz. Né? Por enquanto, o Caiado é o candidato favorito do colunismo conservador. Né? Se conseguir eleger presidente com esse pessoal, está eleito. É isso aí. Gente, o Minhas caras, Caiado... meus caras, sabe aquela... O Caiado, gente, é um candidato faz de conta, tá? O Caiado é um negócio que a gente não pode levar a sério. E tem um outro vídeo do Reinaldo que eu quero mostrar. Eu vou falar do Caiado, mas eu quero mostrar isso aqui antes. Vamos lá. Meu caro, minha cara, presta atenção aqui, isso é sério, hein? Você está naquele grupo de pessoas que, assim, não pode ouvir falar o nome do Alexandre de Moraes e já começa a bater biela, a suar frio, né? A ter sororoca, né?
baixa assim uma rainha de copas de Alice no País das Maravilhas e vem logo a tentação de gritar: cortem-lhe a cabeça. Se você está assim, agora você tem companhia, né? Fosse por falta dela, seus problemas acabaram, como se dizia no antigo Cacete Planeta. Você agora está com Jim Jordan, um republicano dos Estados Unidos, trampista, mas daquele mais ortodoxo, como diria Luiz Fernando Veríssimo, do que caixinha de maisena. E ele preside o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que virou um núcleo do reacionarismo extremo na Câmara. E ele está acusando o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, de promover censura aqui no Brasil. E é um tipo de censura realmente curiosa, porque seria uma censura aplicada, presta atenção, a norte-americanos com o objetivo de interferir nas eleições aqui no Brasil. Tio Rei, não entendi nada. Bom, nem eles. É só um cara que é ali um chapa do Eduardo Bolsonaro. Estiveram juntos no último dia 8 de janeiro. Olha que dia bacana, né? Para ter um encontro. 8 de janeiro. E aí saiu esse relatório, que muita gente, inclusive na imprensa aqui no Brasil, certamente ficará excitadíssima. Que esse comitê diz que Moraes e outros membros do judiciário brasileiro, assim como um número crescente de censores estrangeiros, buscam impor, presta atenção, um regime global de censura a ordenar a remoção de conteúdos em todo o mundo. Isso quem está falando é um republicano trampista no país que hoje censura universidades, que expulsa estudantes estrangeiros porque estrangeiros, que persegue professores, que manda o FBI investigar uma ex-autoridade contra terrorismo simplesmente porque fez uma crítica ao governo. Que tem o ICE fazendo o que faz. Mas o Alexandre é terrível. E, veja, não é que eles tenham vergonha, não. O documento fala do cenário eleitoral no Brasil, citando a disputa entre Flávio e Lula, dizendo as ordens de censura é o lawfare de Moraes, né, a perseguição judicial contra inimigos, contra a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores, pode prejudicar significativamente sua capacidade de se expressar online, a capacidade de expressão online desse grupo político. Olha, sabe a tentação? Corte a cabeça! Quando vê Moraes, pronto, você não está mais só. Pode contar com Jim Jordan. Não é o Jim Jones, mas quase. É isso aí. Gente, são as rainhas de copas antimorais, né? Por que existem as rainhas de copas antimorais? Por que a gente tem o colunismo conservador jogando com o Caiado? O Caiado entra na disputa, gente, por uma única razão, por uma simples razão. Caiado entra na disputa porque Flávio Bolsonaro precisa de um suporte para bater em Luiz Inácio Lula da Silva. É muito simples. Tá? Ele precisa de um suporte. A eleição, do ponto de vista dos debates, vai ser um massacre para cima do presidente. Tá? Não estou dizendo que a gente vai perder. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Não acho que a gente vai perder. Mas cuidado com o que está acontecendo, cuidado com as coisas que estão, enfim, aí em curso. O Caiado é o suporte do Flávio Bolsonaro. E uma informação que chegou para mim muito interessante, eu estava conversando com algumas pessoas no off, e eu fiz inclusive uma busca no Google agora há pouco a respeito disso, né? No Google Notícias, que é por onde a gente vê
as coisas. Olha que curioso. Vejam que eu digitei aqui na busca do Google. Evidentemente, essa não é o único indício, tá, gente? Mas só para vocês verem isso aqui. Vocês estão vendo? São as notícias do Jornal Globo. E eu botei Malu Gaspar e Eduardo Bolsonaro. As últimas notícias do Eduardo, na coluna da Malu Gaspar, remontam a dezembro de 2025. Tá? Uma delas me chama muito a atenção, que é a seguinte. Lá em agosto de 2025, foi a Malu Gaspar e o Johan Zeller que deram um furo sobre o dossiê que o Eduardo Bolsonaro vai entregar para a Casa Branca. Muito se fala, muitos jornalistas disseram a respeito da Malu Gaspar ser lavajatista, e ela foi de lavajatista de fato. Mas a gente tem que falar para um outro aspecto perigoso da colunista do Globo. E veja, não é um ataque pessoal a Malu Gaspar. Tá? E também não é uma recriminação, se isso for verdade. O que me contaram é que provavelmente uma das fontes em off da Malu Gaspar é o próprio Eduardo Bolsonaro. Tá? Nós temos uma colunista no Globo, e eu não estou recriminando isso, tá? Eu falei, por exemplo, eu tô com o Weingarten na cabeça, mas eu falei com o Weintraub, quando ele traiu o Jair Messias Bolsonaro, para conseguir uma entrevista. A entrevista não aconteceu, mas eu converso com bolsonaristas, não tem problema nenhum. Agora, me salta aos olhos, e veja, é uma crítica profissional, não tem crime, não tem nenhuma implicação mais séria, mas me salta aos olhos se o Eduardo Bolsonaro estiver pautando o jornal mais influente do Brasil, que é o Globo. Existe essa possibilidade, tá? Eu conversei com algumas pessoas. A Malu Gaspar simplesmente não menciona o Eduardo Bolsonaro desde o final do ano passado. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. É um palpite de algo que algumas pessoas me encaminharam, mas que ajuda a explicar muita coisa. Por que esse ataque tão potente contra o ministro Alexandre de Moraes? Porque provavelmente essas notícias estavam embasando a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que era um desejo pessoal do Eduardo, um desejo pessoal do Paulo Figueiredo. Nós temos a mídia hegemônica sendo pautada por bolsonaristas. Por bolsonaristas. E não me venham falar que tem misoginia no meu comentário. Eu não comentei nada a respeito dessa senhora. Não conheço Malu Gaspar, repito aqui. Conheço o trabalho da Malu Gaspar, às vezes acertou bastante algumas informações. Sobre o Nicolas Ferreira, por exemplo, e o jatinho do Vorcaro, embora também não tenha crime ali. Talvez tenha um crime eleitoral, como o Reinaldo Azevedo elencou no programa dele. Mas crime propriamente dito, não. Não existe. Não tem nada parecido com isso. Agora, se o Eduardo tá pautando o jornal da família Marinho, que eles são anti-Lula, a gente já sabe. Agora, eles estão sendo pautados pelos filhos do Bolsonaro? O que está acontecendo com a velha imprensa? É igual eu falei ontem. A Globo tá virando um puxadinho da Revista Oeste? Ela é uma Revista Oeste mais perfumada? Sem o Augusto Nunes, sem o falecido Guzzo? Nós estamos vendo o gabinete do ódio instalado dentro da Rede Globo? Nós estamos vendo jornalistas com uma pauta que é emplacar qualquer coisa que seja anti-Lula, incluindo o Flávio? São coisas muito sérias que eu ouvi de ontem para hoje, gente. Muito sérias. Isso precisa ser melhor apurado. Isso precisa ser melhor visto. Senão, a gente vai ficar em uma situação muito séria. Não vai ser mole o que a gente vai ver nos próximos meses. Por isso é fundamental vocês também mandarem superchats, pix, contribuições aqui, para a gente fazer bem o nosso trabalho, tá, queridos? Porque assim, a gente vai
acompanhar muita coisa. Qual é o interesse da Globo em proteger o Flávio Quinta-Coluna? É isso. E com essa relação de jornalista e fonte, repito, eu não estou imputando crime nenhum na Malu Gaspar. Ela pode conversar com o que ela quiser. Jornalista fala com o demônio. Agora, se a coluna dela está sendo pautada pelo Eduardo, opa, já temos mais um motivo para criticar o trabalho da Malu Gaspar aqui. Já temos indícios, por exemplo, como a gente vê nessa coluna dela aqui, ó, quando ela dá em primeira mão o dossiê que o Eduardo vai entregar para a Casa Branca. Ela assina a matéria. Ela assina a matéria. Ela é a colunista do Eduardo Bolsonaro? É uma pergunta, gente. Perguntar não ofende. Ela é a colunista do Eduardo Bolsonaro? O que está acontecendo aqui? São coisas que a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Entender melhor essa relação entre as redações agora e fazer uma oposição ao Lula e ao Supremo Tribunal Federal a todo custo. E veja, eu não estou dizendo que a Suprema Corte é maravilhosa, que o ministro Alexandre de Moraes é um lindo, não é isso que eu estou dizendo. Mas entre o golpe, o 8 de janeiro, e todos os problemas que o Supremo tem, eu fico com os problemas do Supremo. Entre o presidente Lula e um golpista condenado e preso, porque ele está em casa, mas está preso, como Jair Messias Bolsonaro, eu fico com o presidente Lula. Então, meus caros, há de se perguntar essas coisas. O bolsonarismo está operando com a mídia hegemônica? Por que um berrante foi entregue? Por que um berrante foi entregue para o Beto Louco aos cuidados do presidente Jair Bolsonaro? Por que ele foi entregue? Então, meus queridos e queridas, a gente tem que ter muito cuidado, porque as coisas vão ser pesadas, tá? As coisas vão ser complicadas. Hoje, mais pro final da live, gente, a gente vai ter uma entrevista rápida com o escritor carioca Bruno Panda Lopes, que escreveu o livro Protetores, o livro das magias ambíguas, tá? Sobre a questão do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre isso. E, aliás, eu vou mudar a descrição do nosso vídeo agora. Mas vocês entendem a gravidade do que eu estou contando para vocês, gente? Isso aqui é informação fresquinha, tá? Eu demorei um pouco para começar a live, porque eu estava vendo como é que eu abordaria esse assunto hoje. Eu não estou imputando crime a Malu Gaspar, vejam bem, tá? O que eu estou dizendo é que eu agora tenho mais motivos ainda para duvidar da cobertura da Globo News, da cobertura do jornal o Globo, que são, repito, grandes redações. Por isso mesmo que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Como assim fala com o demônio? Bozo tá proibido de dar entrevista. Pois é, gente. Pois é. E, gente, nesse comentário todo que eu tô fazendo com vocês, editorial agora de 20 minutos, não tem misoginia. Eu pelo contrário, eu acho louvável. Vou elogiar a Globo por um momento. Eu acho louvável o Grupo Globo, por exemplo, colocar à frente dos seus telejornais jornalistas mulheres. Eu estava conversando também com outras fontes, que assim, a questão do PowerPoint da Globo, aquilo é, se o Eduardo Bolsonaro está pautando a Malu Gaspar, aquilo é a materialização do bolsonarismo pautando a Globo, tá? Mas, por exemplo, eu tive a informação que a questão do PowerPoint realmente não teve participação da Andréa Sadi. Aí vocês vão falar, você tá passando pano. Não, não tô passando pano. Tanto que eu tô contando essa outra história que me falaram aqui a respeito da Malu Gaspar. Quando a pessoa tem responsabilidade, a gente diz que a pessoa tem responsabilidade. Quando a pessoa não tem, não tem. E não tô dizendo que a Sadi é de esquerda. Nunca foi. Não se enganem também.
Eles repetem o mantra, como a maioria dos jornalistas do Grupo Globo, dos patrões. E os patrões agora são anti-Lula. Estão todos querendo derrubar o Lula. Mas essas são as diferenciações. Agora me chama muito a atenção uma colunista que está sendo incensada agora ter entre as suas predileções de vozes ouvir o seu Eduardo Bolsonaro. Me chama a atenção. É algo notável. É algo muito palpável. Juvencio mandou, bom dia, Pedro, e a todos. Será que o futuro vai repetir o passado? Se Lula vencer, poderá haver um novo 64? Acho que não. Acho que não. O problema é que a gente não pode perder essa eleição, gente. O grande problema dessa eleição não é golpe de Estado. O problema dessa eleição é eles criarem condições para, dentro do regime democrático, um golpista como Flávio Bolsonaro ganhar. E aí vai ser um negócio duro pra caramba. Vai ser um negócio bruto pra cacete. Tá? Esse é o nosso medo. Esse é o nosso medo. Coloca a mulher, mas existe padrão físico. Não coloca lá por competência se não tiver aparência que eles consideram padrão. Não é só isso não, Marcos. Não é só isso não. Tem esse machismo sim, claro. Eles colocam por padrão físico. Mas a questão é outra. A gente precisa de mais mulheres mesmo, gente. A gente precisa de mais mulheres mesmo. Júlio mandou, também acho que a Sadi não teve participação, pois ela estava meio em graça da apresentação PowerPoint, ficou muito pé da vida ao ler a nota. É isso, Júlio. É isso. A Sadi cumpriu ordens ali. Tá? Cumpriu ordens de uma empresa que mentiu ao vivo e que agora perdeu a liderança para a CNN Brasil, tá? Aliás, essa notícia aqui bem interessante, né? A CNN Brasil passou a Globo News, né? E... Até mudar uma coisa aqui, peraí. No PowerPoint. Globo News cai e CNN Brasil cresce. É isso aí, querido. Só essa notícia aqui, que é bem interessante. Isso não tinha acontecido antes, né? A CNN foi favorecida pela crise da Globo News, né? Então, é isso, gente, tá? É isso que a gente tá vendo se desenvolver dentro do Grupo Globo. E é grave isso, tá, gente? A gente tá vendo o que uma fonte me alertou há muito tempo atrás, quando eu cobri o Gabinete do Ódio, que é o seguinte: a versão 1.0 era o Jardim de Infância. Era o Alan dos Santos, era o Terça Livre, eram os blogs furrecas do MBL. Essa era a primeira versão do Gabinete do Ódio. Nós estamos agora na versão 2.0. E como a mídia gerou as fake news que depois elegeram Bolsonaro, agora a gente tem o bolsonarismo infiltrado, mesmo que a Malu Gaspar não seja declaradamente bolsonarista, a questão não é essa. Mas se Eduardo pauta sua coluna, nós temos o bolsonarismo dentro da Rede Globo. Nós temos o bolsonarismo dentro da Rede Globo, tá? Nós temos a infiltração completa ali dentro. E é um negócio duro pra cacete, gente. Duro pra cacete. Cláudio mandou, bom dia, Pedro. Como o Eduardo Babaca se mantém nos Estados Unidos? Como está a situação dele no cargo legislativo e na polícia? Pois ele é servidor esse canário. Tá caçado, né? Tá caçado. E ex-deputado, né? E não pode voltar pro Brasil, tá fazendo campanha pelo irmão. E aí ele tá usando, muito provavelmente, a mídia. A mídia para fazer isso. A mídia para fazer isso. Então não esperem nada de bom. Não esperem nada de bom. A coisa vai ser dura, gente. A coisa vai ser ríspida, a coisa vai ser complicada. E cada um de vocês tem que fazer a parte de vocês. Eu tô vendo gente nova chegando no canal. Não esquece de mandar um superchat, gente. Um pingo, R$2, clicando no cifrãozinho do seu lado direito embaixo. A gente tá com problema, às vezes, nas nossas metas, gente, de bater as metas. Conversem com amigos de vocês pra gente poder cobrir
todas essas pendências e continuar fazendo um trabalho sério por aqui. Lembrando que a gente não tem financiamento de grandes empresas, e mesmo com pouquíssimo financiamento, que é o financiamento de vocês que a gente tem não tem mais nada. Eu tô dando para vocês, eu aposto que essa informação da Balão Gaspar vocês não viram em lugar nenhum. E eu tô trazendo para vocês. Tá? E mais uma vez, não tô imputando crime, não é nada disso, mas é uma indagação muito boa das minhas fontes. E se Eduardo Bolsonaro está pautando o Jornal Globo? Isso é algo a se pensar. Isso é algo a se ver. Porque é algo muito estranho o que está acontecendo. De repente, nós temos a mídia corporativa fechada com o Flávio. De repente, nós temos a mídia corporativa fazendo propaganda. Propaganda de extrema-direita. Não aprenderam nada. Morreram 400 mil pessoas por absoluta negligência de Jair Messias Bolsonaro. E a Globo brincando de bolsonarismo. E quando eu digo que Eduardo pode ser a fonte da Malu Gaspar, eu não estou dizendo só pelo que ela publica, pelo que ela também não publica. Ela não fala do Eduardo Bolsonaro, repito, desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado. Eduardo Bolsonaro não é pauta da Malu Gaspar. O Trump voltou a mirar no Pix. Claro. Eles vão infernizar as nossas vidas, gente. É um atentado internacional isso aqui. É um atentado internacional. E a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar esperto, tá? Senão, queridos, vai ser muito difícil o que vai acontecer nos próximos dias e meses. Tá? São as mesmas famílias, eles não almoçam conosco, tá? Eles não têm absolutamente nada de familiar conosco. A grande mídia, eles querem, e vamos falar de um português bem claro, eles querem nos matar. Eles não gostam da gente. Eles não têm o menor apreço pelo que a gente faz aqui no YouTube e em todas as plataformas. Eles não gostam de nós, eles não se importam conosco. E por isso, para a gente fazer uma nova hegemonia, a gente precisa de um membro agora para fechar nossa meta, gente. Precisa de superchats, ontem ficou faltando. Qualquer contribuição é muito necessária. Cláudio mandou, você acha, Pedro, que ele perderá esses cargos do Canadá do Eduardo e antes de nova sanção do Trump possa fazer enviesado nessas conversas dele com a casa suja, ele não cai internamente lá? O Trump teria que extraditar ele, mas acho difícil. Ele vai ficar lá, vai ficar homiziado lá. E mantido por financiamento internacional, porque tem grupos de extrema-direita operando e tem que investigar. Isso tem que investigar. Se não tem grana do PL também. O PL, na verdade, o Reinaldo Azevedo falou muito bem. O PL tem que ser caçado. O PL tem que ser caçado. Se o Brasil fosse um país sério, o Flávio Bolsonaro estava sem partido para disputar as eleições. O PL foi usado no golpe, o PL é usado atualmente, o PL é uma vergonha. O PL é uma vergonha do Brasil. Partido Liberal, que já foi do vice do Lula, o José Alencar, e que hoje virou esse saco de gatos do Valdemar da Costa Neto. Então, meus queridos e minhas queridas, esse é o meu editorial de hoje. Não é só opinião, é trazendo também para vocês muita informação, muito dado e muito rumor que eu acho que a gente tem que ficar de olho, tá? E não estou imputando crime, eu estou tentando apontar talvez mais um desvio ético que pode estar em operação por aí. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com,
ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!